Hoje, dia 20 de fevereiro, 36ª edição desse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, estamos ao vivo aqui para poder trazer temáticas, abordar as principais tendências, as inovações e as principais notícias que rolam nos bastidores desse meio rádio. E hoje vamos falar, será que de fato o rádio, ele ainda é o grande líder nesse meio da publicidade em formato de áudio? Inclusive, para você que não participa da nossa comunidade, já desde o inicinho, pegue seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que é um grupo fechado, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Literalmente utilizamos o nosso grupo para poder passar os informativos referenciando aqui ao nosso Connect Rádio. Então, você, emissora de rádio, você, radiodifusor, que ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca tempo. Escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo. Antes de começarmos aqui a nossa temática do dia, fazendo o nosso jabá, para você, emissora de rádio, que ainda não tem acesso dentro da plataforma da Connect Mix, é muito simples. Basta acessar no seu navegador, parceiros.connectmix.com, vai clicar na opção de nova emissora, faça o seu cadastro, em menos de 24 horas nós iremos liberar o acesso para a sua emissora de rádio. Lembrando, muito provavelmente a sua emissora ou até mesmo alguém da sua emissora já tem acesso aqui dentro da nossa plataforma, e caso você ainda não recorde a sua senha ou queira cadastrar uma nova senha, é bem simples. Basta clicar na opção de esquecer a sua senha, coloca o seu e-mail e a gente já manda uma atualização para dentro do seu e-mail, ok? É muito simples. Essa plataforma ela foi 100% pensada para trazer funcionalidades que agregam o dia a dia de você que trabalha em emissora de rádio. Dentro da nossa plataforma, inclusive, vocês conseguem ter acesso a várias funcionalidades para poder facilitar o seu dia a dia. Desde uma gestão assertiva de uma campanha publicitária, até mesmo o download de um grande lançamento musical que está por vir no decorrer dessa semana. Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, principais lançamentos musicais da semana, download de materiais, acesso aos nossos Connect Apps, conteúdos e palestras e tudo isso de graça. Toda vez eu tenho que tomar cuidado, né? Porque como esse vídeo ele vai pro YouTube, eu não posso falar muito palavrão, né? Na verdade, eu não posso, né, cometer essa gafe. Então, você, concorrência, que cobra para a emissora de rádio ter acesso na plataforma, olha aqui, de graça, vocês vão ter acesso a um pacote fantástico de soluções para poder facilitar cada vez mais a gestão aí dentro da sua emissora. E eu sempre recomendo, né? O cenário ideal seria que as emissoras acessassem por pelo menos 2 vezes, pelo menos uma das telas que existe dentro da nossa plataforma, que é a veiculação publicitária. Se você não quer perder a possibilidade de estar com um score elevado para os seus clientes, para os anunciantes, vale a pena vocês acessarem essa nossa tela. Como assim, Felipe? Um score para a gente não ficar negativado lá com o cliente? Relembrando, a Connect Mix hoje já é considerada a maior plataforma de auditagem de campanhas publicitárias no Brasil. Já foram mais de 15 mil campanhas auditadas pelo nosso sistema. Literalmente, estamos esparramados nos 4 cantos do Brasil. Inclusive, semana passada a gente estava fazendo um extrato dos acessos e das campanhas que nós estamos operando. E, levando em consideração o Brasil, já estamos presentes em todos os estados. E, particularmente, tem 2 estados aqui que eu quero chamar a atenção para você, emissora de rádio do estado de Roraima, e você, emissora do estado do Amapá. Usem e tirem proveito das nossas funcionalidades. A ferramenta foi 100% pensada, projetada para poder atender às suas necessidades, às suas demandas do seu dia a dia. E você, emissora de rádio, que ainda não está homologada pela Connect Mix, lembrando que também é um procedimento extremamente rápido de ser feito, assim como também gratuito, tá? Nós não cobramos uma mensalidade para você ser uma emissora homologada aqui dentro da Connect Mix. Basta escanear esse QR Code e você vai ter a agenda do nosso técnico, que literalmente você vai selecionar o melhor dia, o melhor horário
para que a gente faça um acesso remoto em sua emissora e conclua essa etapa de homologação. Isso dura menos de 15 minutos, é muito rápido. Não perca tempo, escaneie esse QR Code, faça o agendamento e seja também uma emissora homologada pela ConnectMix. Agora sim, feito o jabá, podemos dar início à nossa temática do dia. Publicidade em áudio. Por que o rádio ainda é o grande líder? E aí eu faço até mais uma pergunta, como se fosse um sub do subtítulo. Será que, de fato, o rádio é o grande líder no meio do formato áudio? Muitas das vezes, eu, inclusive, repito aqui dentro do Connect Rádio, que a gente sempre visualiza uma série de pesquisas onde apontam a credibilidade do rádio, onde aponta a quantidade de tempo, na média, que nas grandes cidades se escuta rádio. Inclusive, o próprio pessoal da Canta, aqui no Brasil, todos os anos lança um material Inside Áudio. No ano passado, 2024, trouxemos o Inside Áudio aqui dentro do Connect Rádio. E hoje nós vamos falar de uma pesquisa que foi realizada recentemente, ao término do ano de 2024, nos Estados Unidos, para poder refletir um pouco as transformações que estão acontecendo em terras norte-americanas e que já começam a refletir diretamente nos dados aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, segundo o estudo Share of Ear da Edison Research, esse estudo foi publicado apresentando que 67% do tempo de consumo de áudio nos Estados Unidos é do meio rádio. É um número gigantesco, levando em consideração que o segundo meio, o segundo colocado no meio de conteúdo em formato de áudio são os podcasts estão com 18%. Então, há uma diferença extremamente relevante. Extremamente relevante. Diga-se de passagem, aqui no Brasil, muito se fala sobre os podcasts. Inclusive, né, boa parte dos podcasts que eu assisto, que eu consumo, são podcasts que se derivaram do rádio para a TV e da TV para os podcasts. Isso é o meu perfil de consumo. Com toda certeza, o seu perfil de consumo pode até ser diferente do meu. Mas, levando em consideração esse estudo dos Estados Unidos, 67%, quando nós estamos falando de 67%, isso é mais do que 2/3 da população consumindo, o tempo médio de consumo de áudio vem para o meio rádio. Esse domínio ele é muito forte e daqui a pouco eu vou apresentar, inclusive, em dados demográficos, tá? Como que isso reflete diretamente em faixas etárias. E aqui vai ficar uma observação bem importante. Levando em consideração que rádio está com um pouco mais de 2/3, podcasts já estão com 18%, a gente também faz um comparativo com o Spotify, que também é muito utilizado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, 12% do tempo médio de consumo de áudio está no Spotify. Uma indústria multibilionária, não somente nos Estados Unidos, como no mundo todo. Levando em consideração que o perfil de consumo está cerca, né, de cada 10 tempos que se consome áudio, um tempo é de Spotify, nós estamos falando de quase 7 tempos de consumo rádio. Sabemos que Estados Unidos, assim como outros países, levando em consideração a Europa, possuem um consumo muito alto de rádio. Isso representa uma matriz similar ao que também acontece nos 4 cantos do planeta. Lógico, nos Estados Unidos tem muito mais emissora de rádio do que aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ou seja, tem mais diversidade. Nos Estados Unidos, a digitalização do rádio é uma temática que não só está em voga, como é algo praticado. Quando nós falamos de rádio, nós não estamos falando somente rádio dial. Nós estamos falando rádio no geral. E recentemente trouxemos aqui dentro do Connect Rádio
Pesquisas também apontando o perfil de consumo lá nos Estados Unidos, onde os anunciantes, eles querem poder anunciar no rádio numa forma mais assertiva, geograficamente falando. Tratamos disso lá nos Estados Unidos, dentro do Connect Rádio, e levamos também isso em consideração as transformações que aqui no Brasil nós já podemos fazer, para que mesmo que a sua rádio não consiga ter microtransmissores de modo regionalizado para que dentro de uma determinada área, onde já é do seu alcance, por exemplo, num raio de 2 quilômetros, você colocar outros transmissores para que dentro daquela área conteúdos diferentes possam ser anunciados, ou seja, você tem mais margem para poder vender publicidade. Tanto que eu sei de emissora de rádio, para não levantar nomes, mas acredito que vocês até suspeitam qual seja essa emissora. Na cidade de São Paulo, tem emissora de rádio que já não pode nem mais vender anúncio, porque 100% dos seus espaços publicitários já estão preenchidos. Enxergando esse cenário onde, na cidade de São Paulo, lógico, depende de legislação, mas como eu comentei com vocês, lá nos Estados Unidos, eles já estão a passos dados e largos para que isso, de fato, possa ser uma realidade. Na cidade de São Paulo, poderia ser esparramado outros transmissores para que essa mesma emissora tenha mais faixas horárias para poder transmitir o seu conteúdo. Em resumo, eu posso ter um anunciante no bairro A, sendo transmitido ali naquele meu dial, e um anunciante no mesmo horário, um anunciante B, e um outro bairro, passando um outro conteúdo. Então, amplia a possibilidade de anúncio. Levando em consideração que lá nos Estados Unidos, além desse formato de georreferenciamento, onde os anúncios eles podem ser geolocalizados, e eu mostrei para vocês isso acontecendo, inclusive até numa imagem, quem não acompanhou isso, depois pesquisa dentro da nossa playlist aqui no nosso canal no YouTube, tá? Fizemos um conteúdo de 1 hora abordando justamente isso. Aqui no Brasil, no dial, isso ainda não é uma realidade. Entretanto, no digital, isso já é uma realidade. Tanto que existem emissoras que transmitem um conteúdo diferente no streaming, outro conteúdo diferente no aplicativo, outro conteúdo diferente no YouTube, e quando eu falo diferente, diferente do dial, né? Ah, mas é complexo fazer isso, com toda certeza. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Né? Não é simples. Entretanto, não é impossível. Já é uma realidade. Inclusive, dentro dos próprios pacotes, dentro dos Connect Apps, na nossa plataforma, parceiros.connectmix.com, se vocês forem lá nos Connect Apps, tem a Loopert. Com a Loopert, vocês já conseguem fazer isso também no streaming de vocês. Tá? Então, não perca tempo. Levando em consideração que 67% do tempo de consumo de áudio é rádio, nós também podemos já começar a bater na tecla, firmar essa tecla que sim, o rádio ele vem mantendo uma posição estratégica, mas se nós analisarmos os últimos 10 anos, praticamente áudio só era rádio. Então o share ele vem sendo compartilhado. O mercado, ele vem em constante expansão. Então, se nós analisarmos metricamente falando, sim, o rádio ainda ele tem um poderio de consumo de áudio, mas também sim, ao longo dos últimos 10 anos, esse consumo de áudio ele vem mudando. Novas plataformas surgiram, novos formatos de consumo de áudio também surgiram. O share do rádio nos Estados Unidos, do consumo de áudio, ele vem se mantendo. Entretanto, os streamings, eles estão crescendo. Pouco, mas estão crescendo. Eu não estou falando de streaming de rádio. Eu estou falando de plataformas de streaming. Levando em consideração o último trimestre de 2024, tá?
O meio streaming teve um crescimento de 1 ponto percentual. É pouco, mas de 1 ponto percentual em 1 ponto percentual, se o meio rádio, não só lá nos Estados Unidos, assim como no resto do planeta, não ficar atento e não adotar estratégias para que a sua emissora de rádio possa crescer ano após ano, estar estagnado, ou seja, parar de crescer, na verdade, num cenário econômico, você está diminuindo o seu tamanho de mercado, porque os concorrentes estão crescendo. Não necessariamente uma emissora de rádio aí na sua cidade, talvez o próprio Spotify possa estar fazendo anúncio dentro da sua região e pegando aquele seu grande anunciante. Levando em consideração que ainda tendo o rádio 67% do tempo de consumo de áudio, isso é um volume muito grande. Para vocês terem uma ideia, antes de eu avançar para o próximo slide, quando a gente fala de 67% do tempo de consumo, nós estamos falando na ordem de 3 horas de consumo. Acima de 3 horas de consumo. E aí eu já puxo um gancho. Estamos falando dos Estados Unidos. Mas quando nós analisamos os dados da Kantar aqui no Brasil, por meio do Inside Audio, é muito similar. Mesmo o mercado norte-americano sendo muito mais aquecido, o meio publicitário no Brasil, só para vocês terem uma base, publicidade no geral, tá? Eu não estou falando rádio, publicidade no geral. O meio publicitário no Brasil movimenta a ordem de 21 a 22 bilhões de dólares. Os Estados Unidos movimentam uma ordem de 300 bilhões de dólares. É um mercado muito maior. Muito maior. Mas ainda assim o perfil de consumo está similar. E como eu estava comentando com vocês, aqui também no Brasil, a média de consumo está nas suas 3 horas e meia, batendo até em algumas capitais 4 horas e alguns minutos de consumo de rádio. É um volume muito alto. Levando em consideração que existem N plataformas para se anunciar hoje em dia, o rádio ele ainda tem uma referência muito grande para poder se anunciar essas publicidades. Levando em consideração que até a década de 70 foi o período de ouro do rádio, de 70 até 2023/24, TV, segundo trimestre de 2024 para cá, lógico, ainda estamos no primeiro trimestre de 2025, isso é ainda muito recente, não tem nenhum ano completo, mas já são 9 meses consecutivos que a internet, no geral, lembrando, a sua rádio pode também estar na internet, a internet, no geral, ultrapassou o investimento médio de TV aqui no Brasil. Em resumo, o perfil de consumo, ele vem alterando, o share do meio publicitário, cada vez ele começa a ser mais fragmentado, não só para o rádio, mas para todos os outros canais, porque novos formatos de anúncio surgiram, não só em formato de áudio, mas também em formato de imagem. Tivemos um período áureo, né? Até meados de 2020, praticamente os principais anúncios eram estáticos, né? Era uma imagem. E aí a gente pega os anos... É engraçado falar anos 20, né? Mas 2020 já estamos falando dos anos 20. Dos anos 20 para cá, lógico que a gente ainda não fala assim, mas na hora que estiver lá em 2050, 2060, todos vão referenciar esse nosso período aqui como os anos 20. Então, de 2020 para cá, notamos uma transformação gigantesca do vídeo, o vídeo tomando um espaço gigantesco, principalmente dentro das redes sociais. E aqui chamo a atenção, nem todas as emissoras de rádio souberam explorar essa possibilidade. As que exploraram, começaram inclusive a monetizar as suas redes sociais. E o rádio, que anteriormente só vendia spot, testemunhal e citação, começou a vender um conteúdo mais interativo, não só
os pitstops da vida, os flashes, mas também as presenças digitais. Tem empresa que eu conheço que contrata grandes emissoras de rádio só o meio digital, somente a presença ativa na rede social. E aí, dando até nome aqui à rede social, ao Instagram. Tem rádio que só vende pacote de anúncio no Instagram. Tem rádio que só vende pacote de anúncio no TikTok. Tem rádio, quando eu falo que só vende, não estou dizendo que esse é o único produto. Eu estou dizendo que eles têm um Media Kit específico para Instagram, um Media Kit específico para TikTok. Diferente de boa parte das emissoras que eu sei, que vão lá e colocam. Dentro do mesmo Media Kit, o spot, testemunhal, citação, redes sociais. E aí coloca tudo dentro de um mesmo balaio. Ah, mas eu tenho poucos seguidores. Ah, mas eu tenho pouco engajamento. Então vamos trabalhar melhor esse engajamento. E a única forma de melhorar o engajamento é com produção de conteúdo. E contínuo, né? Foi-se a época que Instagram era conteúdo que a gente postava 1 ou 2 vezes por semana. Hoje, literalmente. Se no Instagram, eu não faço isso, tá? Principalmente no meu Instagram pessoal, eu não faço porque eu não tenho tempo. Mas, e também não é o meu foco, o meu Instagram, né? Hoje o foco central da nossa empresa, literalmente, é o Instagram da Connect Mix. Mas nos stories, inclusive, nem todos os dias a gente consegue isso. Mas o cenário ideal é os stories ter, no mínimo, de 10 no mínimo, tá? De 10 a 12. Por que de 10 a 12? Depende muito do perfil da sua audiência. O cenário ideal de stories é ter pelo menos um stories por hora. O stories literalmente virou uma novela, né? As pessoas, uma série, né? Não se fala muito mais sobre novela. Virou uma série. Então as pessoas, elas querem acompanhar a rotina da sua emissora de rádio. O que está acontecendo aí na rádio? Quais são as promoções que estão rolando? Além do que está indo para o dial, né? Fazer essas interações também dentro das redes sociais. Trazendo esse conceito digital para a sua emissora, digo e afirmo com muita convicção, nos Estados Unidos, esse 67% do tempo de consumo de rádio, nós estamos levando em consideração o consumo do áudio da rádio, e não os anúncios que estão sendo feitos dentro das redes sociais. Ou seja, não entra dentro da pesquisa Share for Year. Então, me assusto, 67% do tempo é muito maior do que podcast, mas diminuiu bastante. Há 20 anos atrás era 100% do perfil de consumo. Repito mais uma vez, o mercado está transformando cada vez mais, novas plataformas existem e o formato de áudio não é mais somente rádio. Anteriormente era. Então, apaziguando um pouco a situação, né? Porque dependendo do ponto de vista, como eu disse, as pessoas podem imaginar que poxa, o rádio está morrendo, era 100, passou para 67 em menos de 20 anos. Não, não é isso. O anúncio está crescendo, entretanto, novas plataformas também surgem e aí, consecutivamente, se tem um compartilhamento de consumo de áudio. Qual é o público médio de consumo, que inclusive é muito similar aqui ao Brasil? Tá? Consumo médio, a população norte-americana. Qual é o perfil dessas pessoas, principalmente direcionado à faixa etária? E sempre quando a gente fala de faixa etária, nós estamos falando de perfil consumista. Então, sim, existem rádios que são ouvidas e são apreciadas por crianças, mas uma criança não tem um poder aquisitivo para poder comprar algo, né? Inclusive até tem legislação sobre isso, né? A gente não pode fazer qualquer tipo de anúncio pro cenário infantil, né? Existe legislação para isso. Mas para adulto, por exemplo, podemos fazer anúncio. E, além de poder fazer anúncio, literalmente é um público-alvo direcionado para consumir os produtos ou serviços dos seus clientes, dos anunciantes. Adultos de 25 a 54 anos, o rádio representa 62% do tempo total de escuta, muito próximo do que nós falamos, né? Num perfil médio de consumo de tempo áudio nos Estados Unidos, 67%. Então, de 25 a 54, estamos falando de 24 anos cometi uma falha gigantesca aqui, né? De 29 anos de diferença aqui de um para o outro. Estamos falando de uma média alta, né?
Muito alta, na verdade. Levando em consideração que o consumo de podcast está na casa dos 23%. Então, o rádio tem quase, né? Não é, quase 3 vezes mais perfil de consumo na faixa etária de 25 a 54. Para o público acima dos 35 anos, aí aqui é onde a gente vê o pico, o máximo, o creme de la creme para o rádio. 74% do consumo total de áudio nos Estados Unidos, da população acima dos 35 anos, é rádio. E podcast já cai bastante, na verdade. Perfil de consumo 13%. Entretanto, e aqui eu deveria ter colocado isso aqui, inclusive, em amarelo. Um negrito gigantesco e amarelo. Qual é o alerta? Lembrando, é uma bandeira amarela, tá? Não é uma bandeira vermelha, mas é uma bandeira amarela que precisa ser levada em consideração. Os jovens de 18 a 34 anos, e aí não tem só jovem, né? Tem adulto aqui nesse meio também. O rádio, ele mantém a liderança com 47% do tempo de escuta. Entretanto, o podcast já está com 32%. Ou seja, rádio tem 15 pontos percentuais à frente do podcast. Mas a população mais jovem tem um perfil de consumo de podcast muito alto. 32% para um meio que é recente é um volume muito alto. Em algumas oportunidades aqui dentro do Connect Rádio, falamos sobre as oportunidades de você, emissora de rádio, criar o seu canal de podcast. Ou até mesmo ter cada um dos programas da sua emissora pode ser um podcast, né? E faz um conteúdo semanal, um conteúdo quinzenal. Atrai o olhar dessa população mais jovem. Lembrando, nós estamos trazendo dados da Edison Research, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, Share of Year. Se vocês depois quiserem pegar esse material na íntegra, né, basta digitar Share for Year 2024, que já vai aparecer não só esses dados que eu estou apresentando para vocês, mas é um estudo completaço. Eu estou trazendo o resumo do resumo, coisas pertinentes ao mercado rádio, o que está acontecendo nos Estados Unidos e que pode refletir diretamente no mercado brasileiro. Aqui no Brasil, nós ainda não temos uma pesquisa direcionada a essa mesma faixa etária, mas notamos dentro do Inside Áudio, que o consumo de podcast ao longo dos 2 últimos anos, ele vem dobrando ano após ano. Em resumo, sabe esse jovem de 18, 19, 20 anos, daqui 5 anos, esse é um perfil de 25 anos, que hoje está dentro dessa fatia, que consome 62% do tempo total de rádio. Então, no atual período, 2024/2025, nós estamos falando de adultos a partir dos 25 anos consumindo 62% de rádio. Só que quando a gente analisa a probabilidade para daqui 5 anos, esse mesmo perfil inicial de consumo, eles não têm o mesmo perfil de consumo de rádio. Diminui um pouquinho, entretanto, o meio podcast, ele se sobressai gigantescamente, tá? Então, fica aqui um alerta para a sua emissora de rádio. Ah, mas a minha emissora de rádio é para público 40 mais, a minha emissora de rádio é público 30 mais, é 20 mais. Beleza, show de bola, mas lembrem que esse seu público, se essa sua audiência, literalmente, ela segue, acompanha a sua emissora de rádio, seu público ele começa a ficar diferente, né? Hoje pode ser o 30 mais, mas daqui 5 anos, se for o mesmo público, já passou a ser o 35 mais. Precisamos estar atento a isso. Inclusive, eu vejo muito Media Kit de emissora de rádio que, acompanhando os últimos 5 anos, eles colocam a mesma faixa etária e não troca, sabe? Será que realmente é a mesma faixa etária? Será que o seu público ele não está mudando? Não está se transformando? Às vezes até diversificando mais. Às vezes mais jovens podem, inclusive, estar ouvindo a sua emissora. Levando em consideração de 18 a 34 anos, ou seja, é um perfil de consumo ativo, tá? Praticamente metade do consumo ainda se detém no meio rádio.
Então, ainda assim, lá nos Estados Unidos se tem bastante segurança sobre os anúncios para essa faixa etária, dos 18 aos 34 anos. Como eu comentei com vocês, ainda assim, o rádio, ele se desponta, é um meio que tem, sim, um grupo massivo de audiência, e consecutivamente, o tempo médio de consumo de mídia rádio está na ordem dos 20%. Aparenta ser um número baixo quando a gente analisa 20%. Aliás, até corrigindo, não é somente rádio, tá? Áudio no geral. Então, streams, plataformas de streaming estão aqui contempladas, ou seja, Spotify, Deezer, aqui no Brasil, se fosse levado em consideração, Palco MP3. Mas aqui nós estamos falando, os 100% são todas as mídias. Cinema, redes sociais, jornais, revistas, blogs, todo e qualquer meio mídia. Então, de dezenas de meios possíveis de se comunicar uma mídia, o rádio detém 20%. É um volume alto. E como eu disse para vocês, estava ali na ordem das 3 horas, né, na verdade quase batendo 4 horas, a escuta média do norte-americano rádio. Aqui no Brasil, principalmente nas capitais, esse número está muito similar. 3 horas e meia, 3 horas e 45 minutos, 4 horas e 3 minutos, está bem próximo da nossa realidade. Levando esse perfil de consumo norte-americano muito similar ao Brasil, isso eu, Felipe, acredito que pelos próximos anos, nós, brasileiros, nós que trabalhamos diretamente com o meio de mídia, de comunicação, vamos continuar, ainda assim, sendo inspirados pelo mercado norte-americano. Ter um perfil de consumo de 3 horas e 54 minutos é uma volumetria alta. Eu, por exemplo, que estou na geração ali dos 30, eu mal consumo o Instagram por 2 horas no dia. É muito difícil eu consumir 2 horas no dia. Em períodos de meio de semana, de segunda a sexta-feira, acho que eu não consumo nem 1 hora de Instagram. E lembrando, né, lá dentro do Instagram tem a opção para você ver o período de consumo, né? Então eu não estou aqui baseado somente nos achismos, né? Visualizando os meus últimos gráficos lá de consumo, não chega a bater nem 1 hora. Mas rádio, sempre quando eu me desloco com o carro, eu estou sintonizado em uma emissora de rádio. Ontem, inclusive, estávamos conversando com um parceiro do meio de publicidade. E ele estava comentando um relato de um outro parceiro viajando pelo Canadá. Ele literalmente transitou no Canadá por 3.500 quilômetros sintonizado em uma única emissora de rádio. Digital, lógico. E aí eu lembro, tem um tempinho isso, mas eu lembro, meu irmão mais velho, ele, isso tem tempo, tá? Comprou, na época, uma Mercedes, e eu lembro que quando eu entrei ali, né, na Mercedes e vi a multimídia, ele tem, sei lá, uns 10 anos atrás, ele literalmente sintonizava em várias emissoras de rádio que não era da cidade dele. Na época ele morava em Piúma, hoje ele mora em Guarapari, Espírito Santo. Tipo, nós estávamos no Espírito Santo e nós estávamos sintonizando em rádios de outros estados e até de outros países. Aquilo ali foi algo que eu ainda não conseguia nem imaginar isso como, poxa, que complexo fazer isso, né? Eu não tive essa noção. Ali, literalmente, foi assim, caramba, como que isso é possível, mas não visualizando a complexidade, né? Como que isso é possível, estando no Espírito Santo, escutar rádio de outras regiões? E hoje, né, na Connect Mix, eu, até por estudar o mercado exterior, para enxergar o que está acontecendo lá fora, para trazer como novidade para vocês dentro do Connect Rádio, eu vejo que eu ainda há 10, 12 anos atrás, quando eu estava enxergando isso, em outros países já é uma realidade há muito mais tempo. Há muito mais tempo. E ainda assim, tem muito brasileiro que não passou por essa experiência
de estar sintonizado dentro de um carro, estar em um carro, sintonizando uma emissora que não é da sua cidade. Levando em consideração o perfil de consumo no Canadá, por exemplo, eu estava trazendo esse case aqui, né? Literalmente, a pessoa andou, ela viajou por 3.500 quilômetros sintonizados em uma única emissora de rádio. E tem muita emissora do interior que enxerga isso como algo irreal. Lógico que isso é possível. Não pelo dial, é óbvio, mas pelo meio digital isso é possível. E, inclusive, enxergando essas possibilidades, eu imagino que ainda durante os próximos 2, 3 anos, o perfil médio de consumo de horas, né, de consumo de rádio, não só lá nos Estados Unidos, mas como aqui no Brasil, ele tende a se manter. Ele tende a se manter, justamente por conta do consumo de rádio pelo meio digital. E quais são as principais tendências e crescimento no segmento rádio? Levando em consideração que os podcasts eles estão aumentando, que está crescendo, inclusive da faixa etária de 18 aos 35 anos, eu demonstrei para vocês que está a 15 pontos percentuais de empatar com o meio rádio. Notícias e talk shows, eu sei, isso sempre foi tido como algo referenciado ao rádio, mas hoje a população mais jovem, elas atrelam principalmente os talk shows aos podcasts, justamente enxergando que isso teve um viés muito forte dentro das grandes emissoras de TV, e agora, literalmente, os podcasters, eles vão lá e convidam um artista, convidam um cantor, convidam um político para poder ir dar uma entrevista. Nos Estados Unidos, isso entrou muito em evidência, porque, lógico, né, no final do ano passado, eleições norte-americanas, literalmente isso entrou em voga. Assim como no Brasil, quando passamos também pelo período eleitoral, também tivemos isso. Não só as eleições municipais, no ano passado, mas como as eleições presidenciais já passadas. E lembrem-se, estamos perto. Lógico, demora um pouquinho ainda, né? Mas estamos há poucos anos já da próxima eleição presidencial. Isso vai voltar a estar em voga. Comentei dentro de um Connect Rádio, uma emissora, e até referenciei, Rádio Cidade de Araxá, Minas Gerais, minha cidade natal. A Rádio Cidade nunca tinha feito uma transmissão para poder fazer o debate político, né? E eles fizeram. Procuraram, eles não tinham infraestrutura completa para poder fazer isso num formato de estúdio de vídeo com amplitude, fizeram uma parceria com, e aí vou referenciar aqui, Campos Produções, uma das melhores produtoras de vídeo, não só lá de Araxá, mas do Brasil como um todo, inclusive eles produzem conteúdo cinematográfico, eu até me preocupo bastante para poder falar essa palavra, para não errar. Bruno Campos foi um grande diretor de fotografia, já de vários curtas e longas metragens. Fizeram essa parceria, tiveram um match, a rádio com a força e a produtora com o estúdio, todo o visual, câmeras, e fizeram uma transmissão e venderam a rodo propaganda para esse debate eleitoral. Então, a parte quando eu estou falando aqui de talk show, lógico, um debate eleitoral, isso não é um talk show, mas levando em consideração, se a sua emissora de rádio não tiver infraestrutura para poder receber, acolher, por que não fazer isso no estúdio de um parceiro? E reforço, tem muita emissora de rádio esparramada no Brasil que, sem sombra de dúvidas, tem estúdio de última geração e exploram isso somente para o dial, não exploram isso para outros formatos de divulgação. O meio esporte também cresceu muito nos Estados Unidos, principalmente por encerramento da temporada do beisebol e também as decisões da NFL, que isso aí não é só nos Estados Unidos, isso reflete inclusive até aqui no Brasil, né? Os 4 cantos do planeta consomem esse conteúdo norte-americano. Aqui no Brasil, nem todas as emissoras conseguem explorar os campeonatos estaduais, não conseguem explorar os campeonatos nacionais. Lógico, aqueles que operam em rede, isso se torna mais fácil. Mas por que não fazer comentários? Às vezes você não vai fazer uma transmissão do jogo,
mas ter um programa específico para comentários. Lembrando, o auge do consumo nos Estados Unidos é a população acima dos 35 anos. População que ama de paixão o futebol e o beisebol. Aqui no Brasil, futebol, o nosso futebol, né? Brazilian Soccer. Nós usamos muito, aliás, não é que nós não usamos, nós muito pouco exploramos as oportunidades que o cenário esportivo no Brasil pode ocasionar dentro das emissoras de rádio. E esse perfil adulto contemporâneo, ele vem se diversificando e vem, inclusive, crescendo a quantidade de perfil de consumo rádio. Esses dados, eles refletem oportunidades para a sua emissora de rádio crescer e explorar, literalmente, novas oportunidades aqui no Brasil. O rádio, sem sombra de dúvidas, ele é baseado numa pirâmide, tá? E quando eu falo pirâmide, não é a pirâmide financeira, mas sim visualizando um cenário de qual é a base do rádio? Credibilidade. Inclusive, em período eleitoral, rádio sempre é tido como um meio confiável. Por quê? Porque o rádio não vai falar qualquer coisa, né? Os radialistas não vão falar qualquer coisa ali no ao vivo. Não vão. Então, muito antes do conteúdo ser disseminado, ele é pesquisado. Se tem uma curadoria. Então, a base desse tripé, com toda certeza, é a credibilidade. O rádio é tido como o meio mais confiável de disseminar informação. Inclusive aqui no Brasil. Reforço, estamos trabalhando os dados aqui da Share of Ear, da Edison Research, mas as pesquisas da Kantar também apontam. O rádio é o meio mais confiável, onde as pessoas enxergam mais credibilidade. Logo na sequência, o sistema de cobertura do meio rádio, ele é muito eficaz, principalmente para o anunciante local. Por quê? Porque uma emissora de rádio que possui um domínio regionalizado, pode até ser uma emissora de bairro, né? Mas levando em consideração até mesmo uma emissora que possui um domínio dentro do seu município, dentro da sua cidade, o anúncio ele é direcionado principalmente como uma estratégia de topo de funil, onde você consegue alcançar uma audiência gigantesca, que muitas das vezes nas redes sociais você iria precisar de dias, semanas, em alguns cenários, meses, para poder alcançar aquela mesma população. E o rádio não. Dentro de um decorrer de uma semana, você consegue alcançar todo mundo dentro daquela região. Estabilidade. O rádio é tido como um meio estável, justamente por conta da ampla penetração que ele possui. Ainda mais em rádios segmentadas. Inclusive, uma grande tendência para meio rádio, para esses próximos 10 anos, são as rádios segmentadas. Por exemplo, rádio que só toca conteúdo de rock. O público que consome essa rádio é um público roqueiro. Concordam comigo que todo e qualquer anúncio direcionado para um meio roqueiro, o cenário ideal é anunciar nessa emissora de rádio? Ao invés de ter que ir, por exemplo, para uma rede social. Lógico que você pode ir para uma rede social, né, ir lá e fazer o anúncio. Isso tudo que eu estou comentando aqui com vocês são temáticas que, principalmente, o seu time comercial tem que ter dentro da cabeça. No ato de negociar uma campanha, explorar essas oportunidades. Para mim, a pior coisa que existe no meio rádio é o bendito desconto, né? Custa X, mas isso aqui é a tabela sem desconto. Tabela com desconto é isso aqui, descontando 50%, 60%. Já vi rádio aplicando uns descontos que eu nunca vi aqui nem na China. 50% de desconto para você fechar aqui comigo. Não, o seu preço é X ou o seu preço é Y. Tá? Então, estava comentando sobre essa estabilidade, e a estabilidade, ela gera um impacto direcionado para uma população, direcionada para um público específico. Até dei o exemplo aqui de rádio que só toca rock, mas ao mesmo tempo também só tem rádio que só toca música internacional, tem rádio que só toca MPB.
Cada rádio tem a sua particularidade. E lógico, tem rádio que tenta ser eclética também, né? Toca de tudo. Sertanejo, pop, rock, axé, música gospel, pagode, samba, trap, funk, toca de tudo, né? Não tem uma identidade própria por estilo musical, né? Por estilo musical. Vai ter que achar algum outro diferencial competitivo para chamar a atenção de empresas que queiram anunciar dentro da sua emissora. E agora há pouco, já partindo para os nossos finalmente, agora há pouco, eu inclusive coloquei essa pergunta no nosso grupo do WhatsApp. O rádio ainda reina sobre os anúncios em áudio? E aí preparei uma mensagem para vocês. Mesmo diante do crescimento de novas plataformas de áudio, o rádio ele segue firme no topo e continua sendo o meio mais confiável e eficaz para conectar marcas e consumidores. Não basta a Connect Mix falar, não basta outros influenciadores do mercado de mídia, do mercado de rádio falarem. Não basta participar de um congresso que vai ficar falando, buzinando na sua cabeça que o rádio é um meio confiável, que o rádio é um meio que se vale a pena anunciar, sendo que se isso não for o discurso da sua emissora de rádio. Em poucas, às vezes, eu trago temática para poder enfatizar. Olha, sim, o meio rádio é um meio confiável. Olha, percentualmente falando, até lá nos Estados Unidos, 67% do tempo de consumo de áudio é rádio. São raras as vezes que eu trago estudo para poder enfatizar que o rádio ele está pulsante, que o rádio ele é enérgico. Mas todas as vezes que eu trago isso, eu sempre retomo o assunto. Não basta nós ficarmos falando sobre isso somente aqui no Connect Rádio. Não basta falar somente sobre isso em associações de emissoras de rádio, em congressos, em encontros. Não. Isso tem que estar no dia a dia dentro da sua emissora de rádio. Isso tem que estar dentro da sua programação. Isso tem que estar dentro do Media Kit. Isso tem que estar dentro do script de vendas. Mas não somente na falácia, né? O rádio é um meio confiável. Não. Poxa vida. Levamos horas e horas para produzir esses conteúdos para vocês, inclusive trazendo dados sempre, né? Nós não fazemos Connect Rádio se não for para apresentar números, né? Sempre a gente traz números. A gente faz análise em evidências. Usem, façam um bom uso dessas informações para que a sua rádio ela possa cada vez mais perpetuar e, quem sabe, até mesmo crescer nesse meio de rádio difusão. Lembrando, hoje, dia 20 de fevereiro, é o último dia da oferta que nós lançamos na quinta-feira passada. Lembrando, né, quinta passada, dia 13 de fevereiro, comemoramos o Dia Mundial do Rádio. Data foi estabelecida pela Unesco e depois foi também chancelada pela ONU. Quinta passada, trouxemos uma oferta especial para vocês, com duração de 7 dias, 8 dias, na verdade, né, porque considerando que começou numa quinta e vai finalizar nessa quinta-feira. Como vocês sabem, o CMix Grave, que é o aplicativo, o qual traz uma redundância de sinal da sua emissora para dentro da sua plataforma, ou seja, se vai ter dados mais assertivos, ele já é de graça. Nós ainda estamos oferecendo de graça para o mercado, diferente de outras empresas concorrentes que cobram, né, para poder ter o aplicativo instalado aí na sua rádio. Então, o nosso aplicativo ele é de graça. Falamos já por várias oportunidades sobre o nosso aplicativo Censura em Nuvem. O Censura em Nuvem nada mais é do que eu vou chamar assim, tá? É diferente, mas um Google Drive da rádio, onde você tem a segurança de que o seu conteúdo ele está gravado, está arquivado, em nuvem, e que você não vai perder aquela informação. Quando lançamos o Censura em Nuvem há 4 meses atrás, nós estávamos oferecendo. Assinou o Censura em Nuvem? Vamos começar a criar o backup da sua rádio a partir de hoje. 2 meses seguintes, já oferecemos uma condição especial para vocês. Não, quem assinar o Censura em Nuvem, nós vamos já oferecer o backup dos últimos 365 dias, ou seja, um ano passado. Tem rádio que nem tem isso, né? Tem rádio que não tem nem censura, diga-se de passagem. Então, literalmente, com um negocinho à vista, né? Porque não pode, né? Não pode. Você, emissora de rádio, tem que ter a sua censura.
Tem rádio que só tem 30 dias. Tem rádio que fala que 90 dias é o cenário ideal. Ah, por lei eu tenho que ter 90 dias. E já tem rádio que não. Ó, eu tenho que ter 6 meses. E eu conversei com só uma, tá? Uma única emissora de rádio, nesses meus últimos 3 anos de Connect Mix, só uma emissora de rádio que bateu no peito e falou assim, ó, eu tenho 1 ano. Não me provou, mas falou que tinha 1 ano. Então, para essa emissora, ela já teria todo o backup automático desse 1 ano. E nós oferecemos para vocês o Censura em Nuvem numa condição diferenciada aqui para essa nossa edição do Connect Rádio, tá? Referenciando ao Dia Mundial do Rádio. Daqui a pouco eu abordo um pouco mais. E o Censura, basicamente, e quando eu falo basicamente, literalmente é quase com um apelido, né, para o Censura, porque isso aqui é a salvação, literalmente, a salvação para o seu OPEC ou para a pessoa que toma conta da sua censura. Literalmente, construímos uma automação com inteligência artificial proprietária da Connect Mix, onde nós transcrevemos a sua emissora, nós trazemos essa informação para você num formato tipo um Google. E eu brinco que o Censura é o Google da emissora de rádio. Por que é o Google? Porque é um buscador. Você coloca o que você quer buscar e ele vai buscar dentro da sua programação. Sendo um nome de uma empresa que está anunciando, sendo um tema, sendo um assunto, uma pauta que foi tratado, um material jornalístico, basta você colocar 1, 2 palavras-chave, dar um buscar e ele vai trazer para você ali na tela. Essa ferramenta, ela custa R$ 497, tá? Lembrando, se vocês fossem contratar uma API externa de tecnologia de outros países, além de se pagar em dólar, sofrer com a tributação e tudo mais, vocês iriam desembolsar de início, a faixa ali de R$ 3.500 por mês para poder conseguir replicar a transcrição, nem é a busca, somente a transcrição. Conosco, 497. Mas, em oferta especial ao Dia Mundial do Rádio, como vocês, quem participaram, nós lançamos o Censura em Nuvem por apenas R$ 9,00 no primeiro mês. E digo mais. Antes nós estávamos oferecendo 1 ano de backup retroativo. Ou seja, conteúdo que você nem tem mais. Na oferta do Dia Mundial do Rádio, nós oferecemos até 1 ano, 5 meses e 10 dias. Dá quase um ano e meio. É muito tempo. Por apenas R$ 9,00. R$ 9,00. De graça, né? De graça. Inclusive, fazendo as contas por dia, estava cerca de 1 a 2 centavos por dia que vocês iam desembolsar para poder ter segurança nos materiais que a sua rádio já colocou no ar, né? Lembrando, se o governo te cobrar, se o ministério te cobrar, se qualquer outra autarquia chegar e te cobrar e te exigir, lembrando, por lei eles podem, não só podem, como eles devem. Vocês, emissoras de rádio, têm uma concessão pública, né? Então, é possível e é cabível, sim, essa prestação de contas por apenas R$ 9,00. Agora, quer ter um Google da sua rádio? Aí aqui foi o maior desconto já oferecido em todos os tempos de censura. Por apenas R$ 49,00. R$ 49,00 no primeiro mês, você já teria acesso às transcrições aí da sua emissora de rádio. Assinou o Censura, já botamos no mesmo dia para poder transcrever a sua programação e você vai ter segurança para poder extrair relatórios de todas as campanhas, de todos os seus clientes, de todos os assuntos que já foram abordados dentro da sua emissora. Muito simples. Basta escanear o QR Code ou acessar o nosso link, ou até mesmo, né, já direto, parceiros.connectmix.com, faz seu acesso, menu à esquerda, tem o botãozinho Connect Apps. Lá nos Connect Apps, ainda a oferta está liberada até hoje, às 23h59. Então, para quem ainda não fez, não perca tempo. Oferta especial relacionada ao Dia Mundial do Rádio. Para as emissoras que não participaram semana passada, mais uma vez, aí, parabéns para vocês, né? Parabéns para todo o time de vocês em comemoração ao Dia Mundial do Rádio. Lembrando, gente, foi semana passada, mas a promoção, nós, literalmente, abordamos aí de quinta da semana passada até essa quinta-feira. Fechado? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e quinta-feira que vem tem mais Connect Rádio, mais um super tema para poder abordar aqui com vocês. Desejamos a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!